Olá, vamos começar com uma pergunta que, olha, acho que todo mundo já se fez em algum momento. Sabe quando os problemas parecem umas montanhas gigantes na nossa frente? Para onde a gente olha para pedir ajuda? É sobre isso que vamos conversar hoje, usando como base o Salmo 121 e pensando nesse nosso mundo que cada vez mais parece que só olha para baixo. Olha que interessante para a gente começar. Tem a história de um artista que um dia, parado no meio da agitação de uma cidade grande, resolveu pintar exatamente o que ele estava vendo. E o que era? Uma multidão de gente, todo mundo andando de cabeça baixa, olhando para o chão. E embaixo da pintura ele escreveu essa frase que é quase um soco no estômago. Pois é, e se esse quadro fosse pintado hoje em dia, hein? A gente nem precisa pensar muito para saber o que estaria na mão de todo mundo, né? O celular. É a nossa realidade. A gente vive de cabeça baixa, com o olho grudado na tela, nas notificações, sempre preocupado com o próximo passo, o próximo post, a próxima mensagem. Então, vamos aprofundar um pouco isso. Porque, na verdade, essa mania de olhar para baixo, essa postura, não é só por causa do celular, não. Ela acaba refletindo algo bem mais profundo da nossa condição humana. Tem uma expressão em latim, usada pelo reformador Martinho Lutero, que descreve isso perfeitamente: incurvatus in si. A tradução é algo como curvado sobre si mesmo. É a ideia de que a nossa tendência natural é de viver assim, sabe? Encurvados, focados só nas nossas coisas, nos nossos problemas, medos, desejos. É uma preocupação constante com o próprio umbigo, basicamente. E é exatamente nesse estado, curvado para dentro, que a gente encara as montanhas da vida. O autor do Salmo via montanhas de verdade, de pedra. Mas e as nossas montanhas hoje? Quais seriam elas? Pensa só, para quem viajava antigamente, os perigos das montanhas eram literais, né? Ladrões, animais perigosos, mas não era só isso. Tinha também os perigos espirituais, tipo altares para deuses falsos que prometiam um monte de coisa. Hoje, os nossos perigos são outros, mas são tão reais quanto. A gente está falando de ansiedade, de medo, de problemas que parecem que vão engolir a gente. E, claro, dos nossos altares modernos onde a gente busca socorro. E que altares são esses? Pode ser um monte de coisa. Aquela busca sem fim por likes e seguidores nas redes sociais, sabe? Ou a pressão para ser melhor aluno, o melhor funcionário, sempre perfeito. A ideia de que, se eu tiver dinheiro, tudo se resolve. Ou até mesmo uma confiança cega na nossa própria capacidade ou em alguma ideologia que promete um mundo perfeito. E aqui tem uma sacada genial do Lutero sobre o que é um Deus. Ele dizia que o nosso Deus, na prática, é aquilo em que a gente confia de verdade, aquilo de onde a gente espera que venha ao nosso bem. Então, peraí, se a confiança máxima está no sucesso, ou no número de seguidores, ou na própria força, bom, então são essas coisas que virão os nossos deuses, os nossos ídolos. Mas o legal é que, diante de todas essas montanhas e desses altares falsos, o salmista não entra em pânico. Pelo contrário, ele para e faz uma pergunta que é o ponto de virada de tudo. Ele olha para tudo isso, para todo esse perrengue, e pergunta: de onde é que vem o meu socorro? Essa é a pergunta-chave, né? É ela que tira o foco do problema e começa a busca por uma solução de verdade. E o mais bonito do salmo é que essa pergunta não fica ecoando no vazio. A resposta vem. E quando ela vem, ela vira o jogo completamente. A ajuda não está nas montanhas, mas vem de um lugar muito acima delas. Tá aí a resposta. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Percebe a mudança? A ajuda não está no problema, não está nos ídolos que a gente cria nas montanhas. A ajuda vem de quem criou as próprias montanhas. A fonte do socorro é infinitamente maior do que qualquer problema. Então, o ponto central é esse, gente. Se a nossa natureza é estar curvado sobre si mesmo, a solução não tem como vir de dentro da gente. A gente não consegue se descurvar sozinho. A ajuda precisa vir de fora. E tem uma história no Antigo Testamento que ilustra isso de um jeito incrível. O povo de Israel estava no deserto, sendo picado por cobras venenosas e morrendo. Qual foi a cura? Não foi um antídoto que eles inventaram. Deus mandou Moisés levantar uma serpente de bronze numa haste, e quem olhasse para ela com fé era curado. A cura vinha de tirar o olho da própria ferida e olhar para a solução que Deus deu. É uma imagem muito forte do que significa olhar para Cristo na cruz para ser salvo do veneno do pecado. Ok, muito bonito falar em olhar para cima, olhar para Cristo,
Mas, na prática, como se faz isso hoje? Onde é que a gente encontra essa ajuda externa de um jeito concreto? É uma boa pergunta, né? Afinal, se a solução é essa, como a gente olha para ele no nosso dia a dia? Ele não está mais pendurado numa cruz, fisicamente. Bem, segundo a teologia que estamos explorando, Deus não nos deixa no escuro procurando. Ele promete que a sua ajuda chega até nós através de meios bem específicos que são chamados de meios da graça. Por exemplo, na palavra, seja lendo a Bíblia ou ouvindo uma pregação. No batismo, que é visto como uma marca da promessa de Deus, e na Santa Ceia, que é um lembrete bem físico, bem real do perdão. Falando do batismo, por exemplo, o Catecismo Menor de Lutero fala sobre ele de um jeito muito forte. Não é só um símbolo. É apresentado como um ato de Deus que de fato opera o perdão dos pecados. É algo concreto, sabe? Um momento na história de uma pessoa para a qual ela pode olhar para trás e se lembrar: aqui Deus me fez uma promessa. E qual o resultado disso tudo? Quando a ficha cai de que a ajuda vem de fora, de uma fonte que é segura e poderosa, isso muda completamente o jeito da gente andar pela vida. Leva a uma coisa principal, uma coisa só, mas que muda tudo. Liberdade. Uma liberdade incrível. Liberdade de quê exatamente? Bom, liberdade daquele peso de ter que ser perfeito o tempo todo. Liberdade daquele medo de errar que paralisa a gente. Liberdade de ser definido pelas nossas falhas, porque a nossa segurança não está no nosso desempenho, mas nessa ajuda que vem de fora. E o próprio Salmo continua com essa ideia de segurança. Ele diz: ele não deixará vacilar o teu pé. Quer dizer, aquele que criou tudo e que oferece ajuda também dá estabilidade. É uma promessa de que ele firma os nossos passos. E aí a gente volta lá para o começo da nossa conversa. Em vez de andar de cabeça baixa, curvado sobre os próprios problemas, essa segurança permite que a gente ande de cabeça erguida. Mas veja bem, não é com arrogância, do tipo, eu sou o máximo. É com a confiança tranquila de quem se sabe cuidado, de quem se sabe amado. Então, a gente termina com essa reflexão. Num mundo que o tempo todo puxa o nosso olhar para baixo, para as telas, para as preocupações, a escolha de para onde olhar acaba definindo toda a nossa jornada. A pergunta que fica no ar é essa: quando a gente precisar, para onde vai escolher olhar?